No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Incêndio atinge prédio do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, unidade de referência da rede pública no município, e provoca a morte de pelo menos 2 pessoas. Relatório da Defensoria Pública da União, produzido no ano passado, apontava sérios problemas nas instalações que traziam alto risco de incêndio no hospital. Justiça Federal adia julgamento de afastamento de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 28 de outubro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Se há algo que nós podemos definir como a crônica de uma tragédia anunciada, é esse incêndio que atingiu na manhã de ontem um dos prédios do Hospital Federal de Bom Sucesso, localizado na zona norte da cidade do Rio e unidade de referência no atendimento no município, mas que há muito tempo vem enfrentando uma série de problemas. As chamas que atingiram o prédio 1 do complexo começaram no subsolo do bloco e atingiram uma área de almoxarifado. As causas ainda estão sendo investigadas. Cerca de 200 pacientes que estavam no prédio foram transferidos para outros setores do hospital. Até mesmo uma borracharia que fica nos arredores do centro de saúde foi utilizada de maneira improvisada para atender as pessoas que estavam internadas no local onde ocorreu o incêndio. Uma mulher que estava em estado gravíssimo por conta da Covid-19 morreu enquanto era transferida para outra unidade. Eu posso dar um depoimento pessoal, já que moro em um bairro próximo ao Hospital de Bom Sucesso e pude observar a fumaça escura que saía do prédio. Mas, como eu dizia no início deste editorial, esse incêndio não pode ser considerado uma fatalidade. Um relatório da Defensoria Pública da União, divulgado em abril do ano passado, apontava diversos problemas que poderiam provocar esse tipo de ocorrência. A própria Defensoria já havia comunicado à direção do hospital a respeito desses problemas. Dentre os erros apontados estavam hidrantes desativados, com mangueiras danificadas e sem qualificação para uso. Não por acaso, no final da manhã, um caminhão-pipa do Corpo de Bombeiros estacionou ao lado do hospital para dar assistência aos brigadistas que tentavam controlar as chamas. Ainda de acordo com o documento da Defensoria Pública, havia alto risco de explosão e inoperância do sistema elétrico. O transformador da subestação principal da unidade de saúde, por exemplo, registrou superaquecimento no momento da vistoria, com a temperatura de operação na casa dos 148 graus Celsius. Outro equipamento marcava 128 graus. Foram encontrados também geradores que não atendiam às normas de segurança. Especialistas que analisaram as instalações classificaram os equipamentos como obsoletos, oferecendo alto risco de curto-circuito e ameaçando a vida dos operadores. Essa ocorrência no principal hospital federal do Rio de Janeiro é mais uma para a conta da gestão de Jair Bolsonaro. Nem mesmo a experiência trágica do Hospital Badim, também atingido por um incêndio em setembro de 2019, que causou a morte de 25 pessoas, serviu para que as autoridades, especialmente as do governo federal, tomassem uma atitude para garantir o mínimo de segurança dos pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. É o Estado brasileiro entregue às traças.
opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes do nosso querido Faixa Livre. É com o maior prazer que eu estou aqui de novo, falando com vocês. Cid, muito obrigado por novamente você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Cid, eu gostaria de começar a nossa conversa hoje abordando esse plebiscito que tivemos no Chile no último domingo, onde quase 80% da população decidiu por enterrar de uma vez por todas as heranças da ditadura de Augusto Pinochet, votando pela realização de uma Assembleia Constituinte liderada por representantes da sociedade civil. Evidentemente, essa foi uma grande notícia que nós tivemos em meio a esse caos que o mundo atravessa por conta da Covid-19 e por gestões autoritárias que vinham se multiplicando nos últimos tempos. Você que morou algum tempo no Chile, Cid, foi casado com uma chilena, como é que você observa essa decisão do povo e sua importância histórica para o país? Bom, eu tenho uma ligação muito estreita com o Chile, porque em 1970, em abril, eu fui preso e estava ainda no DOI-CODE, que era o principal centro de torturas aqui do Rio de Janeiro, quando houve o sequestro do embaixador alemão, que foi libertado em troca de 40 presos políticos. Eu estava entre esses 40 e fomos todos levados pelos militares para Argélia. A partir daí, enfim, cada um tomou seu rumo, geralmente sintonizado com a organização política a que estava vinculado. No meu caso, eu estava no Chile durante o governo Allende, me preparando para a volta clandestina ao Brasil. Tinha entrado no Chile com documentos falsos, tanto eu como minha companheira, e voltaríamos para o Brasil. Mas uma série de prisões e mortes aqui inviabilizaram esse retorno, de forma que eu, em 11 de setembro de 73, eu estava lá, estava no Chile, e vivi muito de perto o processo do governo do Allende e a ofensiva da direita que o derrubou e instaurou essa ditadura que, enfim, os últimos sintomas dela só vão acabar com essa nova Constituição. Mas eu participei então muito ativamente, estava vivendo muito intensamente isso aí.
Posteriormente, bom, nesse período, quando foi inviável a minha volta, a minha e de outros companheiros, volta ao Brasil, pelas prisões e mortes aqui dentro, minha mulher engravidou e nasceu nossa filha, nasceu lá em Santiago, e a gente não pôde sequer registrá-la, porque não tinha documentos com os nossos nomes, e quando houve o golpe, eu estava articulado com a esquerda chilena e busquei formas de me integrar à resistência caso ela acontecesse de forma imediata. Ela não aconteceu, os esquemas dos partidos chilenos eram todos baseados em orientação por rádio, dos seus militantes, e os militares intervieram nas rádios, então, enfim, depois de alguns dias clandestino, eu tive que sair de casa com minha mulher e minha filha recém-nascida, porque a casa foi invadida. Fiquei escondido na casa de uns amigos fora de que eram ingleses, não havia suspeita sobre eles, e quando ficou claro que não havia uma resistência imediata, não havia possibilidade, então nós nos asilamos na Embaixada do México. Bom, foi até que eu conto essa história porque eu vivi muito de perto o governo do Allende e tive uma filha que nasceu lá no Chile. Posteriormente, depois de passar um ano em Cuba, eu fui para a Argélia, justamente para tentar conseguir documentação para minha filha recém-nascida, que eu precisava estar num país que tivesse relações com o Chile e com o Brasil, mas ambos se negavam a dar documentos para uma recém-nascida. Então eu não podia ficar em Cuba, porque Cuba não tinha relações com o Brasil e com o Chile. Eu consegui ir para a Suécia, lá me separei da mãe da minha filha e me casei de novo com uma chilena, com quem estive 10 anos casado. Ela veio comigo para o Brasil depois da anistia. Mas isso tudo eu estou contando para exemplificar como o Chile é uma coisa muito próxima para mim. É um país ao qual tenho uma enorme afeição e vivi momentos importantes da minha vida. Inclusive, no dia do golpe, eu andando, porque não havia condução, não havia transporte coletivo e tal, táxi muito menos, mas eu andando, tentando me articular com a esquerda chilena, eu vi uma das cenas mais tristes em toda a minha vida, que foi depois de que não consegui articulação para a resistência com os partidos chilenos, eu fui caminhando em direção aos chamados cordões industriais, na periferia de Santiago. Eu conhecia muita gente lá, ativistas sindicais, militantes, etc. Mas não pude nem chegar, porque estava já cercada pelo exército e os operários estavam saindo em fila indiana, com as suas marmitas embaixo do braço, cabisbaixos e controlados por soldados do exército de fuzil a cada 5 ou 6 metros. Foi uma cena de uma tristeza enorme. Na cara, no semblante de cada um deles, estava estampada a derrota. É uma coisa que, enfim... Posteriormente, na Embaixada do México, foi um período difícil. Nós ficamos quase um mês lá na Embaixada e trancados dentro da casa, porque havia o risco de franco-atiradores dos fascistas atirarem e matarem gente. Aconteciam em algumas embaixadas. Então, tínhamos que ficar dentro da casa. Era uma casa grande, mas tinha centenas de pessoas lá. E a gente tinha que dormir no chão e se revezando, não tinha espaço para todo mundo. Então. E numa situação de muita falta de informação e muita preocupação com o que estava acontecendo, com as pessoas e tal. Posteriormente, quando eu saí do Chile, eu saí de coração partido, quer dizer, um povo acolhedor, o povo mais politizado da América Latina, com exceção de Cuba, naturalmente, enfim. Então eu tenho uma relação muito próxima com o Chile. Cada vez que eu ouço música chilena, música folclórica, ou que eu ouço essa canção do Pablo Milanés, fala de Santiago e da morte do Allende e tal, eu me emociono. De forma que eu recebi com enorme alegria esse resultado
já tinha recebido com enorme alegria a notícia das manifestações de rua no Chile. E agora esse plebiscito foi uma coisa excepcional. Quer dizer, eu estou de alma lavada com o que está acontecendo no Chile. E esse processo deve demorar a se concretizar, Cid? Nós sabemos que a produção de um texto constitucional não é algo simples de ser feito, ainda mais para substituir uma que foi escrita durante a ditadura. É possível que se construa uma Carta Magna que atenda efetivamente os anseios da maioria da população, Cid, que promova a construção de uma sociedade mais igualitária e combata a enorme influência do neoliberalismo no país? Anderson, eu não tenho dúvida que esse processo da elaboração do texto constitucional não vai ser feito a frio, entende? Vai haver muita pressão popular, muita manifestação popular, até porque essa manifestação popular está na origem do plebiscito para que se aprovasse a feitura de uma nova Constituição. O governo é de direita, estava satisfeito com a Constituição do Pinochet, e o que os jornais brasileiros apresentam agora como uma decisão do Pinheira, que é o presidente de direita, é uma falsificação absoluta, entende? A própria imprensa chilena afirma, sem dúvida nenhuma, de que ele fez isso pressionado, não tinha como negar a realização desse plebiscito para fazer uma nova Constituição. De forma que o jogo está só começando e você pode ficar tranquilo, nossos ouvintes também, que o pessoal que foi para a rua, o pessoal que foi votar pela Constituição, 80% do eleitorado, 80% dos votantes, aliás, o eleitorado é maior que isso, lá não é voto obrigatório, mas 80% de quem foi votar votou pela Constituição. Esse pessoal não vai cruzar os braços e voltar para casa, vai continuar pressionando para que as conquistas sociais e democráticas se aprofundem. Toda essa, digamos, guinada democrática que está sendo implementada no Chile, Cid, se dá por uma presença maciça da população nas ruas do país há mais de um ano. As manifestações não pararam sequer pela pandemia de Covid-19. O povo tem ido sem medo às ruas para lutar por um país justo, sem a interferência ultraliberal maciça que se deu nas últimas décadas. Você acredita que as pessoas agora devem dar um tempo nesses protestos ou ainda há novas conquistas a serem buscadas no país, além dessa nova Constituição, Cid? O governo de Sebastián Piñera terá um refresco pelos próximos tempos? De certa maneira, eu respondi essa terceira pergunta ao falar da resposta anterior. O povo não vai ficar em casa, o Piñera não vai ter refresco. E, aliás, é muito bom que esse debate todo se dê em torno à mobilização popular também. Quer dizer, algumas armadilhas nessa proposta de plebiscito aprovada. Por exemplo, para que se aprove um artigo na Constituição, você tem que ter 2/3 dos votos. Então, isso significa que você pode ter mais da metade e não aprovar. E como é que fica isso? É uma pergunta que vai ficar. Esse tema vai continuar a ser regido pelo que já está na Constituição atual, vigente, que é um contrassenso. Você pode ter quase 2/3 querendo uma determinada proposta, como não obteve 2/3, isso não entra na Constituição. E vai ficar o quê? Uma proposta que teve menos da metade? Enfim, são problemas que eles vão ter que resolver. Agora, não vão ser enfrentados a frio, você pode ter certeza disso. Você acredita que essa onda que vem tomando a América do Sul nos últimos tempos, Cid, com a eleição do candidato apoiado pelo Evo Morales para a presidência da Bolívia, o Luiz Arce, já em primeiro turno, agora o estabelecimento de uma nova Constituição no Chile, possa frear essa retórica autoritária que tem dominado o nosso continente nos últimos tempos? A nossa oposição aqui no Brasil é capaz de levar à frente a missão de derrotar o bolsonarismo? Bom, você fala dessa onda, ou pelo menos aparente onda, que começa a haver na América do Sul. Quer dizer, na Bolívia, o movimento ao socialismo, que era dirigido pelo Evo Morales, ele se desgastou muito com o processo que culminou na sua renúncia.
Ele nem deve ter participação nesse próximo governo do Luiz Arce, que ganhou já no primeiro turno. Então, uma semana depois, teve o plebiscito aqui. E no ano passado já tinha havido a vitória do peronismo na Argentina. E daqui a pouquinho, daqui a menos de um mês, vamos ter eleição nos Estados Unidos, onde o Trump pode perder. Aliás, pelo que se vê até agora, é bastante possível que ele perca. Isso muda o quadro na América Latina. E é bom que o Bolsonaro põe as barbas de molho, porque ele implantou um governo aqui, é o mais dependente e bajulador dos Estados Unidos de toda a história brasileira. E ele pode ficar pendurado na brocha, porque ele não terá do Biden o apoio que teve do Trump. De forma que isso... Claro que a derrota do bolsonarismo aqui, do próprio Bolsonaro, de conquista de reivindicações sociais democráticas, vai depender essencialmente do povo brasileiro. Mas é muito bom que a extrema-direita fascista não tenha o apoio internacional que teve até agora. Enquanto o Chile busca estabelecer uma democracia plena, Cid, aqui no Brasil nós seguimos nos retrocessos. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, afirmou que a Constituição de 1988, abre aspas, tornou o país ingovernável, fecha aspas, e sugeriu um plebiscito para reformar a Carta Magna, como esse que aconteceu no país sul-americano. Você concorda com essa necessidade de se estabelecer uma nova Constituinte pregada pelo parlamentar, Cid? Olha, cada vez mais o governo Bolsonaro é dominado pelo centrão, que de centro não tem nada. É o pessoal de extrema-direita, que não necessariamente é fascista, como aquela base inicial do Bolsonaro, que eles chamam de bolsonaristas de raiz, mas são os fascistas. O centrão não é fascista, é corrupto e é de direita. E a Constituição de 88, quando o líder do governo na Câmara, esse deputado Ricardo Barros, diz que a Constituição de 88 tornou o país ingovernável, ele está guloso, ele está querendo mais vantagens para as classes dominantes, para os bancos, para as elites, as chamadas elites. E ele então está querendo também fazer um plebiscito para reformar a Constituição brasileira. Claro que ele quer aproveitar um momento que Bolsonaro ainda tem força e a extrema-direita ainda tem força para tentar instituir algumas normas ainda piores do que as atuais, entende? De forma que, neste momento, essa proposta do Ricardo Barros, eu acho, enfim, não tem muito sentido, quer dizer. Agora, não tenha dúvida que esse vento de mudança vai chegar ao Brasil. Pode não chegar imediatamente, mas vai chegar. Não é um raio no céu azul o que aconteceu na Argentina, na Bolívia, no Chile. Esses ventos vão chegar aqui. E não será através dessa proposta do líder do Centrão, né? Cid, o Jair Bolsonaro tem feito de tudo para tentar proteger seus familiares e amigos, e não é de hoje. A última do ex-capitão do Exército foi essa tentativa de interferir na Receita Federal, depois que as advogadas do Flávio Bolsonaro levantaram a tese de que dados do órgão teriam supostamente sido entregues para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para subsidiar as investigações desse escândalo das rachadinhas no gabinete do então deputado estadual, que envolve também o ex-assessor da família, o tal do Fabrício Queiroz. O presidente da República teria pedido ao secretário da Receita, José Barroso Tostes Neto, para buscar informações a respeito e parece que nada foi encontrado sobre esse suposto repasse de informações. A grande questão, Cid, é que o simples fato de Jair Bolsonaro buscar o Tostes Neto para ter acesso a informações sigilosas de um órgão de Estado é gravíssimo. Como é que você analisa todo esse imbróglio? Anderson, o governo do Bolsonaro não é só um governo fascista e da extrema-direita, é também um governo de mafiosos. As ligações dele, de sua família, de seus filhos,
com a milícia, que são a principal máfia existente no Brasil, estão aí à luz do dia. Quer dizer, e ele faz de tudo, sem qualquer escrúpulo, ele faz de tudo para proteger seus cupinchas, seja os cupinchas dentro da família, seja os cupinchas milicianos. O que ele fez agora, utilizando organismos do aparelho do Estado para proteger seus filhos acusados de crimes, isso por si só daria margem a um pedido de impeachment. Se ele tivesse um outro Congresso não controlado pelo Centrão. Agora, o fato é o seguinte: essa questão toda vai se avolumando. Quer dizer, cada vez mais, ninguém sério e honesto pode ter dúvida que esse governo do Bolsonaro é um governo de milícias, governo de milicianos, que ele e sua família têm ligações próximas e muito íntimas com os milicianos. Resta saber como isso vai se desdobrar, entende? Para se blindar contra qualquer possibilidade de impeachment, o Bolsonaro foi cedendo terreno para o Centrão, que controla mais ou menos o Congresso. Com isso ele se blinda lá. Agora ele perde também aquele discurso supostamente contra a corrupção, que ninguém acreditou, né? Aquela balela, mas ele vai perdendo para alguns fascistas honestos, ele vai se desmoralizando também. De forma que, como vai se desdobrar isso, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que estas eleições municipais, que vão se realizar agora, daqui a pouco mais de 15 dias, já vão mostrar um desgaste do Bolsonaro nos grandes centros. Entende? O candidato dele aqui no Rio de Janeiro, o bispo Crivella, está esfarelando. Entende? O candidato do Bolsonaro em São Paulo, e são os dois maiores centros, o Somano está também esfarelando. Onde é que um bolsonarista vai ganhar numa capital importante? Eu não sei, mas nas principais ele vai perder. Pode perder para a esquerda, no caso de São Paulo, com a candidatura do Boulos, ou pode perder aqui no Rio de Janeiro para um segmento de direita, mas não bolsonarista. De maneira que é possível que esses ventos estejam mudando também. E é bastante possível que a eleição presidencial, em 2022, se dê num novo clima, que não é o clima que marcou a eleição anterior. E essa desavença que nós tivemos recentemente entre os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, em mais um episódio da rixa que existe na gestão federal entre a ala mais ideológica e os oficiais das Forças Armadas. Até quando, Cid, esses militares vão ficar engolindo o sapo desse pessoal que prega pela irracionalidade na administração pública? Anderson, essa pergunta eu me faço também. Até quando os militares vão ficar engolindo o sapo desse pessoal que é irracional e é bandido, é miliciano? Entende? Eu sou filho de militar. Meu pai não era uma pessoa reacionária, embora não fosse esquerda, mas era um militar legalista, um democrata, etc. Ele já morreu. E às vezes eu penso que se ele tivesse vivo hoje, estaria profundamente desgostoso com o Exército. Porque ele passou a vida dele no Exército, era de família de classe média baixa, e, enfim, ao fazer concurso para a Academia Militar de Forças de Agulhas Negras, ele construiu a vida dele aí. Entende? Morou em várias, como um militar em geral acontece com os militares, morou em várias cidades do país, etc. E gostava, ele tinha um amor pelo Exército. Ficou muito decepcionado quando constatou que os dois filhos, que eram militantes de esquerda, foram torturados em quartéis militares. Agora, ainda assim, ele tinha um amor pelo Exército. Entende? E eu próprio não tenho qualquer tipo de preconceito contra militares. As Forças Armadas são um órgão de Estado, uma instituição que qualquer país soberano tem que ter, entende? De forma que não interessa a ninguém a avacalhação, a desmoralização dos militares brasileiros. Agora, eles estão se desmoralizando ao ficar dependendo desse governo miliciano. E aí, é preciso que se diga também, de certa medida está havendo uma compra de militares de alto escalão
que mantêm seus salários, ou seus soldos, suas aposentadorias, o que seja, entende? E ganham altos salários no Poder Executivo. Nunca na história do Brasil, nem no tempo da ditadura, tinha tanto militar em cargo civil. Entende? Isso é um reforço brutal para as economias dessa gente. Entende? E eu imagino espero que ainda haja militares incomodados quando vem o Bolsonaro batendo continência para a bandeira americana. Entende? É sabujo, quer dizer, que ele não pensa nos interesses do país, ele está interessado em puxar o saco do Trump, entende? Envergonhando inteiramente, não só os militares, mas o país. Até onde os militares vão engolir esse sapo, eu não sei, quer dizer, eu não tenho informações de cocheira, como se diz. Agora, eu espero que haja gente incomodada nas Forças Armadas. Ou então realmente estamos em situação muito pior do que imaginamos. Que esse pessoal já realmente teria entregado os pontos e está interessado só em melhorar seus contra-cheques. Quer dizer, mas essa tua pergunta, até quando eles vão engolir o sapo desse pessoal, do Bolsonaro, dos bolsonaristas, dos milicianos, entende? Eu não sei. Agora, não deve ser uma coisa agradável, pelo menos para alguns militares, ver generais que, mesmo que sendo conservadores, sendo de direita, são caras que estão sendo humilhados pelos milicianos, por esses moleques, filhos do Bolsonaro, entende? E generais com toda uma carreira respeitável, enfim, nas Forças Armadas, sendo humilhados, sendo atacados, sendo achincalhados por essa gente. Quer dizer, sei lá, eu não consigo ver como pessoas que seriam amigas do meu pai, digamos, aceitariam esse tipo de coisa. Falando um pouco agora sobre eleições municipais, Cid, o Instituto Datafolha divulgou o resultado da sua segunda pesquisa de intenções de votos na última semana, e algumas tendências parecem que estão ficando cada vez mais claras. O Eduardo Paes se consolida definitivamente na liderança da corrida pela prefeitura e, ao que parece, apenas aguarda a definição de quem ele enfrentará no segundo turno. E é aí que fica a dúvida, porque o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, a Marta Rocha, do PDT, e a Benedita da Silva, do PT, estão ali embolados na disputa pelo segundo lugar. Como é que você observa essa disputa aqui no Rio com base nessa pesquisa do Datafolha, Cid? Olha, a situação no Rio é difícil, é muito difícil. Eu respeito muito a Renata Souza, mas eleitoralmente é uma candidata muito fraca. Aliás, o candidato natural seria o Freixo. É uma pena que ele não tenha querido concorrer. E quando você não escolhe o candidato natural numa eleição, você paga um preço. Já dizia um amigo cientista político e militante, o Léo Lins, que de vez em quando vem aqui no Faixa Livre. Quer dizer, a Renata não tem envergadura para poder disputar. Essa é a verdade. E você tem o Paes, que seria, digamos, uma direita mais civilizada, mas um cara que também estava junto com o Cabral o tempo todo. Ele agora tenta se descolar, mas naquela farra dos guardanapos lá em Paris, ele foi naquele trem da alegria. E é um cara de direita, não tem dúvida. Ele não é um fascista, o Paes, mas é um cara de direita. O Crivella, não vamos nem falar, quer dizer, ainda bem que ele está se esfarinhando. A Marta Rocha nunca foi de esquerda, cá para nós. A trajetória dela, ela pode ser uma boa pessoa, mas a trajetória dela na Alerj nunca mostrou posições de esquerda. É pessoa conservadora no plano de costumes e que votou sempre com a polícia, com a bancada da bala. Essa é a verdade. Entende? Eu tenho uma relação pessoal amigável com a Marta, mas ela não é uma pessoa de esquerda, francamente. A Benedita, esse negócio da ligação com igrejas evangélicas é um troço complicado também. Ela votou a favor de perdoar as dívidas das igrejas aí. Tá? É impressionante, quer dizer, não dá. Essa mistura de religião com política não dá certo.
Religiosos podem fazer política como qualquer cidadão. Agora, essa mistura de começar a votar a favor de igreja, por isso, igreja tem que começar não só a pagar as dívidas, como pagar imposto. O que os religiosos fazem, pastores, bispos, padres, etc., eles não, os imóveis não estão em nome pessoal, os carros não estão, porque se tiver um carro no nome da igreja, não paga imposto, o imóvel não paga, a casa do cidadão, ele bota no nome da igreja e aí não paga IPTU, já não paga IPVA. Enfim, é uma vergonha isso. De forma que está difícil escolher um candidato, entende? A melhor é a Renata, mas aparentemente não tem chance, entende? E os demais, é de se lamentar que o Freixo não tenha querido concorrer. Ele ganharia essa eleição. E seria muito importante ter uma dobradinha Freixo no Rio e Boulos em São Paulo, que pode ganhar a eleição. Isso ajudaria muito a mudar o quadro político no país, entende? Mas o quadro no Rio é um quadro difícil mesmo. Já em São Paulo eu estou muito otimista. Eu tenho conversado com o Guilherme Boulos e com a Erundina, que aliás mandou um abraço para ela. Ela teve a gentileza de me ligar ontem, porque era meu aniversário, para dar os parabéns. Eu adoro a Erundina, é um caso de amor. E conversamos muito, e ela está muito animada, o Boulos também está muito animado com a campanha. Pode ser que não vençam, mas essa campanha vai deixar uma marca importante numa cidade fundamental, e uma cidade bem conservadora. Então, uma candidatura de esquerda que não está escondendo suas posições, está se afirmando lá, e se chegar ao segundo turno vai fazer uma lenha, porque aí é tempo igual, vai ter debate um contra o outro, então vai muito melhor. Eu estou muito esperançoso com a situação em São Paulo e lamento muito que no Rio de Janeiro o Freixo não tenha sido candidato. Eu te confesso, Cid, que algumas coisas me incomodam demais nessas candidaturas da dita esquerda. A Marta Rocha se utiliza do fato de ela ter sido delegada de polícia para tentar atrair os votos dessa centro-direita mais identificada com o discurso do bolsonarismo. Já a Benedita da Silva traz consigo toda aquela herança petista de ter estado ao lado de figuras como Antony Garotinho, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, isso sem contar que foi a Benedita que trouxe o tal do pastor Everaldo para a política aqui no estado. Já a candidatura da Renata Souza parece que não decolou, ainda que ela tenha conseguido subir um pouco seu percentual de intenção de votos na última pesquisa. Eu queria saber qual é a sua impressão dessas candidaturas do campo progressista há pouco mais de 2 semanas das eleições, Cid. De certa maneira eu já respondi isso na pergunta anterior, né? Esse slogan da Marta, chama a delegada, francamente, é de lascar. E ela nunca votou contra a bancada da bala na Alerj. Entende? Sempre votou contra reivindicações dos policiais, mesmo que não fossem reivindicações republicanas. Entende? Ela votou, inclusive, no Frazão para o Tribunal de Contas, quer dizer, um notório matador, miliciano e tal. Acho até que está preso agora. Entende? A esquerda toda não quis votar no Frazão, pelo menos parte da esquerda, e ela votou. Então, a Marta, não dá para confiar na Marta do ponto de vista das funções políticas dela, embora ela seja uma boa pessoa. A Benedita é aquela história, teve com o Garotinho, Cabral, Pezão, e aliás, ela é a mãe política do pastor Everaldo, que está preso agora, que é um das as piores figuras da política fluminense e nacional. E a Benedita agora, recentemente, de novo, mostrou que sua ligação com a igreja dela é mais forte do que com as posições políticas do seu partido. De forma que ela votou para se anistiasse as dívidas das igrejas, tá? Que é o fim da picada isso, entende? Eu respeito muito religiosos, determinados religiosos, tem muitas pessoas que são sinceramente religiosas. Eu não sou religioso. Agora, eu não posso respeitar pessoas que fazem política usando a religião e que têm seus passos na política guiados pela sua religião. Acho que religião é um departamento e política é outro departamento. Então, realmente, é uma situação difícil.
Os resultados dessas pesquisas, Cid, só me fazem lamentar o fato de a esquerda não ter conseguido construir uma candidatura com capacidade de disputar a prefeitura com o Eduardo Paes. Esse nome era o do Marcelo Freixo, mas ele acabou desistindo pela falta de alianças. Evidente que não dá mais para chorar sobre o leite derramado, Cid. Mas você acha que foi a decisão certa essa do Freixo? Pô, Anderson, já está claro a minha discordância com a decisão do Freixo, né? Eu acho que esta eleição era uma eleição que a gente precisava de uma candidatura de esquerda forte. E esse nome, no caso do Rio de Janeiro, seria o Freixo. Eu lamento muito que ele... É uma decisão pessoal, enfim, ele tem o direito de tomar decisões que queira, pessoalmente, mas eu lamento muito. Está fazendo falta um candidato como o Freixo nesta eleição. Vamos ver onde é que a gente vai parar, né? Com o Freixo aqui, ganhando a eleição, provavelmente ele ganharia a eleição. Ainda mais depois que surgiram coisas, as contas os bens do Eduardo Paes estão bloqueados, etc. Vem mais à tona em época de campanha, ligações dele com Cabral e tal. A Marta, enfim, que é uma boa pessoa, mas ela foi chefe de polícia do Cabral. É que ela não desconfiou que o governador era o capo mafioso da maior quadrilha que já atuou no Rio de Janeiro? O que é que ela tem a dizer sobre isso? Quer dizer, ou ela que todo mundo sabia que o Cabral estava roubando e era um enorme ladrão. A Marta sabia, não percebeu? Como é que é essa história? Quer dizer, sabe? Eu acho que ela deve essas explicações ao povo carioca. Entende? Ela não viu isso, não sabia, achava que não tinha elementos, etc. Entende? Por que ela votou sempre com a bancada da bala? Enfim, tem um conservadorismo muito grande nela, como eu disse, do plano dos costumes e tal. Mas, enfim, é complicado. Então, eu lamento muito o Freixo não tenha topado se candidatar, porque mesmo que ele se elegeria com mais facilidade, mas mesmo que o Boulos não se eleja em São Paulo, a simples campanha dele, do Freixo no Rio e do Boulos em São Paulo, já ajudaria a mudar o quadro. Então, eu lamento, mas enfim, vamos em frente, não dá para ficar chorando sobre o leite derramado. Cid Benjamin, eu quero te agradecer demais pela sua entrevista para nós aqui hoje no Faixa Livre e também queria te parabenizar pelo seu aniversário que foi comemorado na última segunda-feira. Parabéns para você, Cid, muita saúde, sucesso e felicidade para você. Força nessa luta, meu amigo. Bom, Anderson, quero reafirmar uma coisa que eu já disse, digo sempre que sou convidado para falar aqui no Faixa Livre, para conversar com vocês e com nossos ouvintes. Quer dizer, eu sou fã desse programa, já trabalhei nele cobrindo férias do apresentador Paulo Passarinho, que ele era o titular do programa. Eu cobri férias de 2 ou 3 anos, eu trabalhava durante as férias dele como âncora, e acho que temos que multiplicar programas como Faixa Livre. E eu estou absolutamente à disposição de vocês. Então, um forte abraço para você e um beijo para as meninas aí, para a Celeste, enfim, todas elas. Tá bom? Até a próxima, então. Um forte abraço. Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, Cid Benjamin. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado constitucionalista, professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bem? Bom dia a toda a equipe do programa Faixa Livre. Um grande abraço para a Celeste, que mais uma vez intermediou esse convite gentil. É um prazer estar de volta a essa bancada. Grande abraço para o Paulo, para o Cid, e um grande bom dia para todos os ouvintes do programa. Um prazer novamente estar aqui compartilhando essa bancada, mesmo que virtual. E mais uma vez um prazer estar com você, Anderson. Bernardo, muito obrigado por você novamente estar dialogando conosco aqui no Faixa Livre. Bernardo, nós tivemos na última semana a aprovação do nome do desembargador Cássio Marques pelo Senado para a vaga do Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, em uma sabatina que mais pareceu um encontro de velhos amigos. O futuro ministro, que tem posse marcada para o próximo dia 5, fugiu dos temas mais polêmicos, especialmente os ligados à pauta de costumes, e os senadores deixaram por isso mesmo. Como é que você viu essa sabatina do Cássio Marques lá na Comissão de Constituição e Justiça, Bernardo?
Anderson, tudo bem? Eu acho que essa pergunta é muito interessante para a gente pensar como funciona o mecanismo de os mecanismos referentes à arquitetura institucional da separação de poderes no Brasil. E a diferença entre o que existe nos Estados Unidos, de onde a gente importou um modelo, e como as coisas funcionam no país e como a cultura política tem um peso muito grande. Nos Estados Unidos, assim, esse mecanismo foi pensado pelo papel que o Senado tem como Câmara Alta e, ao mesmo tempo, atualmente, por ser também uma instância representativa. Então, o Senado cumpriria dois papéis. Um de instância federativa, ele representaria os estados, e, atualmente, não era assim nos primórdios da Constituição norte-americana, mas já é assim há mais de 100 anos, os senadores também têm um papel de representação democrática, porque eles são um poder representativo eleito. São parlamentares exercendo fiscalização do presidente, inclusive sobre a sua escolha de magistrados que são integrantes de um poder representativo não eleito, mas que tem legitimidade constitucional. Então, a legitimidade do Poder Judiciário à luz da democracia e da República viria desse mecanismo complexo que combina uma escolha por quem tem legitimidade democrática decorrente do princípio majoritário, o presidente da República, e dos parlamentares que representam a diversidade da sociedade, também são eleitos e, no caso do Senado, também zelam pelos interesses da federação. Tá? A explicação seria essa. Vamos para a prática. Por uma felicidade, a gente teve mais ou menos em paralelo tanto a escolha do Cássio Nunes, agora ministro Cássio Nunes, para o Supremo Tribunal Federal, quanto a gente teve a escolha indicação a ser submetida ao plenário do Senado dos Estados Unidos essa semana, da ministra Amy Barrett. Vamos analisar comparativamente as duas coisas. Lá, ela foi questionada por convicções religiosas, sobre a interpretação da lei, decisões que deu, houve um escrutínio rigoroso, uma polêmica em torno do momento político da nomeação, pelo fato de ela estar assinando há pouquíssimas semanas, e na verdade há dias das eleições presidenciais e gerais, porque vai haver renovação no Senado do próprio Congresso. Quebrando um acordo de cavalheiro de 2016, quando o presidente Barack Obama tentou indicar um centrista liberal para o lugar de um ministro conservador que tinha falecido meses antes das eleições, e os republicanos bloquearam a indicação. Então, o nível de debate nacional, as pesquisas feitas sobre a conveniência do momento, sobre o perfil, o que a eventual juíza Amy Barrett acha dos grandes precedentes da Suprema Corte, de ação afirmativa, houve um escrutínio rigoroso e, no final, os democratas boicotaram a sessão do Comitê Judiciário de Escolha. Brasil, Cássio Nunes, um verdadeiro chá das 5. Ok? Tão logo foi indicado pelo presidente, ele já se articulou, marcou uma série de entrevistas com membros do Centrão no Senado, com a oposição de esquerda, com o PT, e apresentou credenciais. Houve uma marola em relação aos títulos acadêmicos, em relação ao qual ele indicou que haveria, em tese, um erro de tradução, algo do qual eu discordo completamente, porque esse tipo de preenchimento é responsabilidade do pesquisador, tá? E a duração do curso, se as pessoas não conhecem as regras acadêmicas da Espanha ou da Itália, elas conhecem as do Brasil, e todo mundo sabe que uma especialização não se faz em 5 dias. O que ele fez, na verdade, foi um curso de extensão, ok? E em Portugal eles também confundem o que a gente chama de especialização, eles chamam de tem um outro nome, e eles chamam de pós-graduação, cursos que podem ser tanto de extensão quanto de especialização. Quanto ao pós-doutorado, concomitante ao doutorado, aí realmente são outras regras que vigem na Itália, mas é estranho a pessoa já colocar um estágio de pesquisa que decorre de um título que ela ainda nem tem. E pós-doutorado não é título, é um estágio de pesquisa.
mas voltou um pouco a história das lagostas, embora haja uma grande demagogia política em relação àquela licitação das lagostas e dos vinhos. Não estou dizendo que está certo, mas eu acho também que a gente tem que ver qual é a questão de cerimonial para receber grandes autoridades, fazer um debate correto sobre gasto público. Setores progressistas identificaram algumas decisões favoráveis ao agronegócio. Houve uma crítica muito lateral e periférica, mas parou por aí. E, na verdade, sabatina de ministros do STF até meados da década de 1990, depois de um período tumultuado no início da República, em que o Marechal Floriano indicou um médico, o que foi uma crise muito grande. E é uma história que eu posso contar num outro dia com mais detalhes. Durante anos, com exceção do governo Vargas, em que houve algum tumulto, algum conflito institucional, as indicações são um grande chá das 5. Um converscote elitista, onde mais se celebra a pessoa do indicado do que se faz um escrutínio. Do meio dos anos 90 em diante, quando o PT passou a ter uma representação efetiva no Senado, passou-se a fazer uma crítica à política econômica, alinhamento com o governo, mas aí depois você tem a inversão disso nos anos de Lula no poder, com o PSDB fazendo uma crítica, alinhamento com o governo, mas tudo muito pontual. A gente pega, por exemplo, a sabatina do ministro Luiz Roberto Barroso. Ela foi extremamente extensa, mas a maior parte dos questionamentos foi puxada por 2 senadores. Um que representava um grupo político organizado, que era o Magno Malta, em defesa dos evangélicos, criticando pesadamente a pauta de costumes que o Barroso defendia, numa perspectiva mais progressista, mais liberal. E o Pedro Tax, que por inveja e recalque, que não era ele que estava sendo indicado, resolveu transformar a sabatina num espetáculo de espancamento público. Quando fizeram isso com Rosa Weber em 2011, rolou todo um mal-estar. Aí as senadoras abraçaram, não podemos, assim, fazer tipo de grosseria com a ministra. Então, a sabatina acaba sendo um chá das 5. Não é para ser mal educado, mas é entender que esse é um processo de escrutínio de um magistrado vitalício. Teve algum questionamento no período em que foi sabatinado o Dias Toffoli pela formação acadêmica deficiente dele e pelo fato dele não ter passado nos concursos, que eu acho que não é demérito para ninguém, mas ele não ter grandes credenciais, tirando não ter sido advogado PT. Aí vem um advogado do PSDB, manda um fax pro líder do PSDB dizendo que ele é uma ótima pessoa, é um grande advogado, um companheiro na militância da advocacia, pode aprovar. Luiz Edson Fachin, houve toda uma campanha contra o Fachin, porque ele seria comunista, contra a propriedade privada, com uma leitura muito enviesada e muito equivocada de sua obra. Aí vem o senador Álvaro Dias, ainda no PSDB, e diz, não, vamos aprovar porque ele é do Paraná, eu conheço. Então, esse é o triste fim das sabatinas, e o Supremo é aquilo que ainda está mais visível, ainda chama atenção, principalmente porque havia uma expectativa muito grande pela primeira indicação de Jair Bolsonaro para o cargo. E, aliás, foi uma decepção para a base organizada dele. Eu acho que a única coisa que dá um indicativo que Cássio Nunes pode fazer um bom trabalho no STF é ter decepcionado muito o núcleo ideológico e a militância mais aguerrida bolsonarista. Então, eu acho que tem uma mudança de percepção sobre esse processo, a cultura política tem que mudar, fazer um escrutínio mais detalhado sobre as decisões dos juízes, sobre a trajetória e a própria maneira como se seleciona esses juízes, talvez investir numa corte constitucional com mandatos, que houvesse algum tipo de alternância e não pessoas que vão ficar lá 20, 30 anos e que podem até se filiar ou se apadrinhar a quem indicou, que era essa tradição antes do governo do PT, mas cada vez mais se movem por interesses próprios. Não por acaso, um dos indicativos de republicanismo do STF teria sido o fato
de ter se mantido neutro no impeachment da ex-presidente Dilma, embora 8 dos 11 ministros tivessem sido indicados pelo PT, no sentido de não ter interferido, mas na verdade foi o contrário. Movido por interesses próprios e, como diz o senador Jucá, pelo grande acordo nacional, o Supremo, por exemplo, deixou de remover ou de decretar a prisão de Eduardo Cunha quando isso podia ter feito toda a diferença no processo. Então, a tal imparcialidade, neutralidade, competência, na verdade, foi uma interferência. Então, nesse misto de interesse e conveniência e baixo escrutínio público, é que temos um novo ministro no Supremo repetindo velhos vícios e velhos hábitos e vícios consolidados. Outro que teve seu nome aprovado para a vaga em um órgão de Estado foi o ex-ministro Jorge Oliveira, que vai ocupar um posto no Tribunal de Contas da União. O detalhe, Bernardo, é que o ex-titular da Secretaria-Geral da Presidência é amigo de longa data do Jair Bolsonaro e passará a integrar uma equipe que vai analisar os gastos do governo federal. Tudo bem que essa é uma atribuição exclusiva do presidente e ele não vai indicar um inimigo para ocupar esse posto. Mas a chegada de alguém que tem tanta proximidade com a família do chefe do executivo, ele foi padrinho de casamento do Eduardo Bolsonaro, não pode levantar suspeitas? Seria necessário se fazer algo para que fosse evitado esse tipo de indicação? Anderson, parece que você tirou o dia para tratar de grandes temas do direito constitucional e grandes questões que são discutidas em relação a desenho das instituições, enfim. Bacana a pauta de hoje, parabéns. Tribunal de Contas é a continuidade da conversa que a gente estava tendo antes. A gente tem um órgão completamente incrustado na origem do antigo regime, ele tem toda uma origem na França dos Estados Gerais, enfim, que em Portugal ele se torna uma aposentadoria política glamurosa para recompensar serviços prestados por fidalgos, por membros da aristocracia lusitana. Tem uma passagem muito bacana de Os Maias, do Eça de Queiroz, em que um personagem, o Carlos, ele pergunta que diabo se faz no Tribunal de Contas. Joga-se, cavaqueia-se. E aí o outro personagem do Afonso da Maia, ele diz assim, se faz um bocado de tudo para matar tempo, até se fazem as contas. Na minissérie da Globo de 2002, isso foi magistralmente interpretado pelo autor Otávio Augusto, então foi muito interessante essa interpretação que ele deu com um sarcasmo muito fino. Disso daí, você tem uma tradição oposta, e na própria França isso mudou no século XX, mas nos países de língua inglesa, do que a gente chama de auditoria. Ok? Existe uma tradição do Tribunal de Contas que a gente pode invocar nos Estados Unidos com o controlador geral, que é o chefe do escritório de contabilidade, de auditoria governamental, que é o General Accountability Office em inglês, de efetivamente supervisão, monitoramento e controle das contas públicas, da eficiência dos serviços públicos para subsidiar os parlamentares com normas técnicas, como também com análises técnicas financeiras, como supervisionar a execução do orçamento à luz de parâmetros de equilíbrio, de eficiência e de qualidade. Então, é um órgão extremamente importante. Mas o seu desenho institucional no Brasil não quer dizer que a cultura política aprendeu essa importância. Dentro daquele patrimonialismo tão denunciado por Raimundo Fauro, em Os Donos do Poder, ainda existe a lógica do Tribunal de Contas como uma nobre aposentadoria aristocrática ou elitista. Então, são 3 ministros indicados pelo presidente, 3 pelo Senado, 3 pela Câmara. Quem que está lá hoje? José Múrcio foi uma liderança importante do PTB, foi indicado nos anos Lula, Ana Reis no governo Dilma, sempre aquinhoados ou pessoas próximas ao poder de ocasião, ou quem, em alguma medida, tenha o melhor trânsito no ethos da casa parlamentar, seja a Câmara ou Senado,
que integra, já foi indicado secretário-geral do Senado pelos seus grandes serviços prestados a sabe-se lá quem, entendeu? Então, o Tribunal de Contas, e na prática dos estados ainda é mais incrustado isso, vira uma grande aposentadoria política. O que a gente pode fazer para melhorar essa cultura? Nos Estados Unidos, o controlador-geral tem mandatos de 15 anos. Na França, eles são obrigados a recrutar os quadros, são escolhidos pelo parlamento também, mas eles têm que sair de uma lista organizada pela Escola Nacional de Administração, que é uma instituição extremamente séria. O concurso para compor o Tribunal de Contas, na verdade, é um dos concursos mais disputados que existem. Okay? A Constituição já obriga a escolha pelo presidente, alternadamente, de uma parte dos ministros entre controladores e auditores. Mas as escolhas políticas ainda predominam e sem controles mais efetivos. A gente fica à mercê desse tipo de casuísmo de conveniência política, como exercido pelo Bolsonaro. Jorge Oliveira já é difícil explicar ou pensar no Jorge Oliveira para um tribunal ou para um Ministério da Justiça à luz do currículo que ele tem, que é muito inconsistente e muito superficial. Quando a gente pensa isso no Tribunal de Contas, que exige um currículo técnico mais aprofundado ainda, e considerando que ele não estava numa análise de controladoria, auditoria ou nenhum órgão de controle de fiscalização financeira dentro do governo federal, a indicação se torna, na verdade, uma conveniência política para o Bolsonaro ter um amigo no Tribunal de Contas, como outros presidentes do Tribunal de Contas, outros presidentes da República fizeram com o Tribunal de Contas. Triste, o que traz a necessidade de aprimoramento institucional, mas que só pode funcionar se vier acompanhado de uma mudança de cultura política. Um episódio que repercutiu bastante nos últimos dias, Bernardo, foi aquele julgamento da Carol Solberg no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, onde ela acabou advertida por ter gritado "Fora Bolsonaro" em frente às câmeras e proibida de se expressar politicamente. Os advogados da atleta do vôlei de praia recorreram da decisão, buscando a absolvição de Carol. Essa iniciativa dos defensores da jogadora pode ter algum sucesso, na sua opinião, Bernardo? E você concorda com essa punição? Anderson, que coisa interessante. Hoje a gente está quase que numa aula minha de direito constitucional, de organização dos poderes, enfim, de questões relativas às instituições. Bacana isso. Muito legal a escolha das perguntas. Olha só. Ou dos temas, ou a seleção da pauta. Olha só. Justiça desportiva, de justiça só tem um nome. Na verdade, não é um órgão do Poder Judiciário, é uma instância arbitral a serviço de uma organização privada do desporto. Tá? Alguns países, por lei, vinculam que essas instâncias privadas tenham uma última instância de caráter público ou submetem, sob determinadas condições, as decisões dessa instância a um escrutínio da justiça comum sob certas condições. Aí da justiça comum que eu falo é Poder Judiciário. No Brasil, o artigo 217 cria a justiça desportiva e dá ampla autonomia para as organizações desportivas estabelecerem os seus regramentos aplicáveis à sua organização e às suas competições. É proibido, inclusive, ir à justiça comum, salvo se demorar mais de 60 dias para ter uma decisão. O caso da Carol Solberg foi aquela atleta do vôlei de praia que, na disputa de uma etapa de um circuito brasileiro em que ela ganhou o bronze, ela gritou na premiação "Fora Bolsonaro". O tribunal entendeu que isso, em alguma medida, violava o regulamento da competição sob um argumento extremamente vazio de que era uma ofensa ao patrocinador, Banco do Brasil, seus diretores ou controladores. Só que o presidente da República não é parte da diretoria do Banco do Brasil. E não houve ofensa ou qualquer tipo de agressão verbal que fosse, ou desrespeito a figuras ao banco ou as figuras a ele relacionadas.
tá? O Tribunal de Justiça Desportiva deu aquela decisão quase salomônica para tentar agradar gregos e troianos. Numa decisão muito apertada por 3 votos a 2, condenou a uma advertência para que ela não se manifestasse assim de outra forma, mas sem a imposição de uma multa ou de suspensão das competições. Deu a pena mais leve num julgamento dividido, tá? Tem várias coisas aí em jogo. Primeiro, a liberdade de expressão. As competições esportivas são organizadas por entes privados, mas os direitos fundamentais, os direitos humanos previstos na Constituição brasileira se aplicam a esses entes, tá? Então, Carol fez uma manifestação política, tá? Até parece que o procurador que a denunciou no Tribunal de Justiça Desportiva até é um militante contra o Bolsonaro, mas entendeu que isso poderia abrir espaço para discussões. Na verdade, isso geraria acirramento de ânimo no esporte. A gente viveu uma situação parecida nas Olimpíadas, quando a Justiça Federal deferiu a possibilidade das pessoas irem com adesivos ou fazerem manifestações políticas fora Temer, Viva Dilma, enfim. Eu estava na Rio 2016 e vivi esses gritos, vi a polícia removendo gente à força e depois vi a ordem judicial que permitiu a livre manifestação dos torcedores. Inclusive, se a gente analisar bem, a origem dessa tentativa de separar esporte e política vem da própria Carta Olímpica e também dos atos da FIFA. Mas isso é demagogia pura, porque a vida toda o esporte foi um instrumento político, fosse na Guerra Fria, entre a disputa dos Estados Unidos e a União Soviética, seja na promoção de regimes, sempre houve afirmações políticas individuais por conta de atletas, e as punições só projetaram esses atletas no tempo, como foi a punição pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos aos atletas que protestaram contra o racismo no atletismo, nas Olimpíadas do México em 1968, fazendo o punho dos Panteras Negras. Eles estão eternizados para a história. Quem os puniu a gente não sabe nem quem foi e onde é que está. Carol Solberg tem chance de reverter isso no STJD? Só lembrando que cada confederação tem o seu TJD, STJD. Então a do vôlei tem um, a do futebol tem outro. Não é o mesmo pessoal que vai julgar futebol, essas coisas, entendeu? Então é por confederação. Eu acho que ela tem uma boa base. Eu acho que há um exercício legítimo da liberdade de expressão. Não havia público, não havia posição de acirramento público. A gente tem precedentes interessantes no futebol, por exemplo, do Juventude ter sido punido em 2005 por atos racistas contra o Tinga. Eu não posso controlar o que a torcida faz. Não, a organização do evento esportivo tem a obrigação de controlar e não se admite o racismo no futebol. Rejeitar o racismo já é um ato político. Por que os atletas não podem ter suas manifestações políticas? E aqui deixando muito claro que pode ter também quem grite Viva Bolsonaro. Aliás, Campeonato Brasileiro de 2018, o que teve de atleta fazendo arminha e times como o Atlético Mineiro entrando com camisa o Brasil que nós queremos, aquela amarela. Então, eu acho que a gente tem que parar de demagogia. Eu espero o fundamento jurídico é consistente para que Carol reverta essa advertência. E é mais do que justo. Eu julgaria dessa forma. Vamos ver como o STJD vai se manifestar, até porque a votação foi apertada no primeiro nível de julgamento, no primeiro nível de decisão dentro da organização. Ela tem boas chances, mas talvez para apaziguar os ânimos se dê uma decisão política que mantenha essa advertência como uma forma de tentar agradar todo mundo. Dar a menor pena, a mais leve, como abre aspas, puxão de orelha, agrada um lado e não vira uma punição severa. Mas eu acho que a liberdade de expressão da Carol foi atingida, foi negligenciada, e como atleta, como cidadão, ela tem direito de se manifestar
e outros atletas em outras competições nacionais ou representando o Brasil em competições internacionais já se manifestaram e não houve repressão. Então, acho que os fundamentos do recurso na justiça desportiva são consistentes, espero que ela vença, mas é possível também que se mantenha a sentença como uma forma de tentar acalmar os ânimos, principalmente com o patrocinador. E muitas considerações do julgamento foram preocupações com as consequências e não discussão do mérito jurídico do regulamento. Isso é que é preocupante. E o julgamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pela Justiça Federal de Brasília, naquela ação do Ministério Público que pedia o seu afastamento imediato, Bernardo? A terceira turma da Corte analisaria ontem esse caso sob a alegação do MPF de que o titular da pasta promoveu uma desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente, mas o julgamento acabou sendo adiado. Como é que você analisa esse caso do Ricardo Salles, Bernardo? Em relação ao ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, existem várias ações populares, civil e públicas, de improbidade. São ações com escopos diferentes e não caberia um maior detalhamento disso aqui, mas a gente pode até conversar numa outra oportunidade mais específica. Mas todas elas, em alguma medida, têm o mesmo objetivo. Condená-lo por atos de improbidade, por danos ao meio ambiente, pela condução da gestão ambiental que ele tem feito à frente do Ministério. A decisão que você se refere, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é um recurso, a gente chama de agravo, contra uma decisão do juiz de primeira instância, o juiz, me fugiu o nome dele agora, 8ª Vara Federal de Brasília, tá? Quem deu a decisão foi o desembargador Ney Belo, tá? Do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, terceira turma da Corte. Mas o juiz de primeira instância, me fugiu o nome dele aqui agora, eu sei que é a 8ª Vara Federal de Brasília. Ele entendeu que não havia elementos para afastar o Ricardo Salles do cargo de ministro de Estado. Eu acho que afastar um agente político por decisão judicial sempre é uma questão muito sensível e tem que ser vista com muita cautela e com muita ressalva. Feita dessas considerações, a decisão da primeira instância foi: não existem elementos, não está feito de forma cabal prova do ato de improbidade, mas tão somente existem alegações genéricas dos procuradores da República. A segunda instância, o desembargador Ney Belo, deu a liminar em seguinte sentido: eu entendo o contrário, existem provas cabais e acho que em relação ao Ricardo Salles é gritante o nível de sucateamento, esvaziamento, retrocesso e agressão à gestão ambiental que ele tem promovido. Quase não se multa mais ninguém, o boi é bom. Não foi nem ele que disse isso, mas o boi virou bombeiro, esvaziamento dos órgãos, das instâncias colegiadas deliberativas. É um desastre tudo isso, mas eu não sei se o foro seria da improbidade ou o afastamento dele por crime de responsabilidade. Ainda que seja da improbidade, o afastamento tem que ser visto com muita cautela, porque é uma decisão muito brutal de afastar um agente político escolhido por quem tem legitimidade democrática. Mas estão presentes, sim, os requisitos para algum tipo de medida cautelar, ok? Eu só não sei se é um juiz de primeira instância que pode determinar esse tipo de afastamento, mas o desembargador Ney entendeu o contrário, que estão presentes, mas que ele não daria para não haver supressão de instância, e devolveu ao juiz federal da primeira instância para que julgasse imediatamente a cautelar, meio que já dizendo como deveria ser julgada. Isso é preocupante porque, ao mesmo tempo que a gente avança na judicialização da política, e a gente tem os casos do Lula, do Moreira Franco, embora sejam um pouco diversos em termos de circunstâncias e alegações, isso também mostra uma falha dos nossos mecanismos institucionais de controle, porque o Ricardo Salles já devia ter sido afastado por decisão do Senado, por julgamento de crime de responsabilidade, tá? Sem prejuízo, sem que isso necessariamente afetasse o todo do governo Bolsonaro. Quando as instâncias políticas não agem, transferir essa responsabilidade para o judiciário pode ser algo muito delicado.
especialmente numa ação que não é uma ação criminal, mas é uma ação cível. Outras medidas cautelares poderiam ser determinadas, talvez, sem necessariamente o afastamento, como desbloquear fundos, efetivar a aplicação de multas, enfim. E aí, se ele não cumprisse essas medidas cautelares, então, num segundo momento, se discutiria o afastamento dele, ainda que pela via judicial. É mais ou menos como eu vejo a questão. O ex-presidente Lula é que mais uma vez voltou ao noticiário por ter virado réu, Bernardo, juntamente com o ex-ministro Antônio Palocci e o ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, pelo crime de lavagem de dinheiro naquelas doações realizadas pela Odebrecht a um instituto para disfarçar repasses ilegais que somariam 4 milhões de reais entre 2013 e 2014. Esse tipo de ação da Lava Jato, Bernardo, com todas as dúvidas que foram levantadas contra a Operação Anticorrupção, ainda tem futuro? Dá para acreditar que existem provas que apontem para o cometimento de crime por parte do ex-presidente? Ou novamente vamos ficar apenas nas convicções? A gente já falou tanto de Lava Jato aqui, e é um tema que sempre volta nas nossas conversas aqui, quando eu estou aqui com vocês no programa, batendo um papo, acompanhado pelos ouvintes aí da rádio e do programa. Mas o que eu acho interessante? Eu não tenho uma análise profunda dos autos nesse momento que me permita dizer é leviano ou tem justa causa. O que eu acho interessante são várias coisas. O primeiro momento, sempre próximo a um momento eleitoral, quando, interessantemente, um candidato de esquerda está em ascensão em São Paulo, muito ligado e muito deferente à figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu menciono, obviamente, Guilherme Boulos. A gente tem um candidato de esquerda em ascensão nas pesquisas de São Paulo em terceiro lugar e uma liderando em Porto Alegre, tá? Fora outros contextos aí, enfim, em que o ex-presidente Lula desempenha um peso político relevante. Então, 15 dias faltando para as eleições, um pouco mais, 20 dias, me aparece essa alegação. Segundo, qual é o cerne da denúncia? Denúncias legais feitas ao Instituto Lula. Os denunciados de sempre, Paulo Okamoto, Lula, enfim. Mas o que é interessante? Há muito pouco tempo, há algumas semanas, ter sido arquivado alegação semelhante que estava sob identificação quando a juíza Gabriela Hart, insuspeita de qualquer petismo, pelo célebre e notório, no sentido negativo, interrogatório que fez com o ex-presidente Lula, ainda preso em novembro de 2018, diz, olha, não foi produzida a prova da ilegalidade dessas doações, então temos que presumir a sua legalidade. Então, um inquérito que existia há 4 anos, ok, que investigava fato semelhante, acabou de ser arquivado no mesmo tribunal e na mesma jurisdição. Eu não acho que isso é gratuito. Eu acho que muitas vezes inquéritos e denúncias são manipulados em alguma medida politicamente, ainda que com justa causa ou procedência, para produzir um efeito político. Infelizmente, é um subproduto triste da Lava Jato. E essa ação recebida pelo atual juiz, ela requenta um processo que acabou de ser arquivado, que é a investigação sobre as palestras. Será que daqui a 4 anos a gente vai ter outro arquivamento? Enfim, mas com a cautela de dizer que eu precisaria conhecer melhor os autos e o teor da denúncia, mas há muita coisa parece um pouco estranha. E vamos lavar dinheiro fazendo doação legal, declarando e pagando imposto? Entendeu? Não estou dizendo que não tinha corrupção na Petrobras ou que o Lula não pudesse estar envolvido, mas seria esse o esquema? Uma coisa que é declarada para a Receita Federal? Vamos lá, vamos aguardar o desdobramento, esperando que o presidente Lula finalmente tenha um julgamento justo em Curitiba, porque é tudo que ele não teve até agora.
Por falar em Lava Jato, Bernardo, houve a descoberta desse advogado, um tal de Nitalmar Dias Ferreira Filho, alvo de busca e apreensão na última sexta, que abordava réus da Operação Anticorrupção, alegando ter acesso ao juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato aqui no Rio, oferecendo penas mais brandas em troca de altos honorários. O Marcelo Bretas não é investigado e não quis se pronunciar sobre o assunto. Ainda que os detalhes do inquérito não tenham sido divulgados, é possível acreditar, Bernardo, em um suposto envolvimento do juiz na aplicação de penas menores em troca de favores financeiros. Não é a primeira vez que a atuação de um juiz é posta em dúvida na Lava Jato, não é, Bernardo? Anderson, essa é uma questão delicada, porque a gente não sabe se esse advogado, deixa eu ver como é o nome dele de novo, porque é um nome bem diferente, Nitalmar Dias Ferreira Filho. A gente não sabe muitas vezes se ele estava explorando um prestígio que não tinha. Isso às vezes existe mesmo, tá? Vender moinhos de vento terreno na lua para clientes endinheirados assim, em situações delicadas, ou se ele era parte de um esquema maior. Será que Marcelo Bretas tem um Carlos Zuccolotto e um Tacla Duran para chamar de seus? Não sabemos. É interessante quando nessas horas se cria um véu de silêncio, e aí o paralelo com Sérgio Moro me parece muito razoável, quando o Rodrigo Tacla Duran, que não é fluxicheiro, obviamente envolvido em corrupção, lavagem de dinheiro, faz um acordo no Departamento de Estado nos Estados Unidos, tenta fazer uma delação, tenta fazer outra no Brasil, e aí, de repente, a força-tarefa entra em contato com a PGR para abortar as tratativas nos Estados Unidos. Tacla Duran foge para a Espanha, e aí tem todo um contexto nebuloso de interlocuções entre ele, Carlos Zuccolotto, sócio de Rosângela Wolff Moro. Toda vez que a Força-Tarefa e Sérgio Moro foram instados a dar explicações, só agressão gratuita e, enfim, é um bandido, não sei o que lá, mas a Interpol suspendeu a ordem de captura, então ele pode rodar o mundo inteiro, menos o Brasil, nesse momento. Então os bolsonaristas dizem que isso é cortina de fumaça, que sejam os bolsonaristas e os lavajatistas, né, quando estavam juntos. Sérgio Moro é um ícone do combate à corrupção, e, enfim, não sei nem se Carlos Zuccolotto agora já não é sócio dele também. Era churrasqueiro e padrinho de casamento e sócio da mulher. Agora, de repente, está todo mundo junto, sejam felizes. E aí, de repente, depois que o Moro sai do ministério, a Procuradoria-Geral da República requenta a delação e quer levar adiante. E ficou 4 anos na geladeira, e agora é a urgência. Existe uma caixa preta das relações pouco republicanas que se desenvolvem no interior do judiciário, por uma lógica patrimonialista mesmo, que não nos permitem acessar a que extensão vão esses acordos. Eliana Calmon disse uma vez que a Lava Jato ainda não tinha chegado no judiciário. Pelo que eu entendi, não vai chegar nunca. A delação do Sérgio Cabral contra altas figuras do Superior Tribunal de Justiça não foi para frente, não deu em nada. Contam-se nos dedos casos em que pontuais de punição de juízes no Conselho Nacional de Justiça, CNMP. Foi melhor que nada ter esses mecanismos, mas não gerou o aprofundamento republicano e de controle que se imaginava. E agora a gente tem de novo uma suspeição. É difícil falar, a investigação tem que andar para a gente ver se o sujeito estava explorando um prestígio que ele não tinha ou se tinha uma conexão com o juiz federal Marcelo Bretas, aliás, outro que está um pouco sumido, principalmente depois do converscote com Marcelo Crivella e Jair Bolsonaro há poucos meses atrás, e já tendo levado uma censura pública do Tribunal Regional Federal aqui da 2ª Região. Mas não temos que presunção de inocência vale para todo mundo. Eu prefiro até presunção de não culpabilidade. Vamos aguardar. Nesse momento nada está sendo imputado a Marcelo Bretas e vamos ver se temos ou não aí um novo Tacla Duran na área, um novo Carlos Zuccolotto, mas acho que seria de bom tom o juiz federal Marcelo Bretas se manifestar minimamente,
ou se disponibilizar para algum esclarecimento, ou pelo menos negar enfaticamente. O silêncio, às vezes, pode até produzir uma sensação ruim contra ele. E é um caso em que as instituições do sistema de justiça têm que apurar com profundo rigor, porque se as alegações forem reais, elas merecem o mais veemente combate e punição. Enquanto isso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, redistribuiu aquele inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou intervir na autonomia da Polícia Federal devido à aposentadoria do ministro Celso de Mello, e o Alexandre de Moraes foi sorteado como novo relator do caso. Parece que a sorte dessa vez não estava ao lado do presidente, não é, Bernardo? Já que o Alexandre de Moraes tem tido uma atuação firme nos casos que envolvem o Bolsonaro. Você acredita que esse inquérito terá um encaminhamento devido com o ministro? Anderson, aqui é um caso interessante como o Supremo se moveu para preservar a si mesmo e a Assembleia. O Supremo que eu falo, os 10 ministros que lá estavam antes da nomeação do ministro Cássio Nunes. Geralmente, quando o ministro se aposenta, quem assume em sua vaga assume o acervo. Acervo, leia-se os processos em curso. Cássio Nunes assumiria o inquérito tocado por Celso de Mello acerca da potencial interferência política do presidente Jair Bolsonaro na autonomia da Polícia Federal, conforme as denúncias, assim, em termos políticos, feitas pelo ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro. Então, o tribunal agiu num sentido de autopreservação e também para demonstrar força em relação ao presidente da República. Luiz Fux faz um ajuste, troca um ministro de turma e manda o ministro Cássio para uma outra turma e redistribui, antes da posse, o inquérito para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. É um ministro que tem, esse ano, um histórico de embate com o bolsonarismo, a não nomeação de Alexandre Ramagem para o Ministério da Justiça, a possibilidade de estados e municípios atuarem no combate ao Covid, decisões contra o governo federal nessa seara, o inquérito do fim do mundo, prisão de militantes bolsonaristas. É um ministro que tem incomodado a claque, a militância em torno do presidente, seus principais apoiadores, mas nos meses recentes, Bolsonaro e o Supremo têm trocado sinais de paz. É um juiz de carreira, é um advogado que foi promotor de justiça, ministro da Justiça, tem uma carreira consolidada como professor, goza de certa respeitabilidade e foi muito enfático em defesa da Lava Jato, embora tenha se distanciado de alguns pontos ou se tornado essa defesa mais discreta. Acho que ele vai tocar esse inquérito, mas acho que esse inquérito não vai eu acho que vai andar, talvez com menos veemência e com menos confrontação do que com o ministro Celso de Mello, mas sem subserviência ou sem compadrio. Mas acho que o inquérito não vai chegar a lugar nenhum, porque vão dizer que nenhum dos dois cometeu crime, vão arquivar tudo, ou vão mandar as apurações do Sérgio Moro para a primeira instância em relação a ele. Enfim, esse inquérito ele surge como uma peça de intimidação do Procurador-Geral da República contra o ex-ministro Sérgio Moro, e mais até do que como uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. É o ministro Celso de Mello que dá essa amplitude, que passa a incomodar, inclusive com a questão do depoimento presencial ou não. Acredito que o ministro Alexandre de Moraes deve tocar numa linha correta, mas não tenho grandes esperanças de responsabilização pela via deste inquérito e nem pelos atos subsequentes de aceitação de uma eventual denúncia e menos ainda de sua aceitação pelo Congresso. O momento é de acomodação política, ele não está produzindo as bases para uma responsabilização efetiva do presidente por seus atos, infelizmente. Esse episódio, que diz respeito à negação do Jair Bolsonaro em adquirir a vacina chinesa contra a Covid-19, mesmo que ela venha a ser aprovada pela Anvisa, segue no noticiário, Bernardo. O presidente do Supremo, Luiz Fux, prometeu judicializar a questão. Diante dessa posição irracional do ex-capitão, você acha que a judicialização é o caminho certo? É possível que se tome alguma iniciativa contra essa provável decisão do presidente?
Anderson, mais do que o caminho correto, a judicialização é o caminho esperado. Na verdade, já há movimentação no Supremo Tribunal Federal de construir uma decisão equivalente àquela de março sobre as medidas de combate ao Covid que permita a estados e municípios impor vacinação obrigatória. Aliás, Bolsonaro devia ler melhor as leis que ele mesmo produz, porque a Lei 13.979 ela permite os mecanismos de vacinação e outras medidas profiláticas como medidas de combate ao Covid. O artigo 3º, inciso 3º, fala em determinalização de realização compulsória. O nome de vacinação, o nome disso é vacinação obrigatória. Tá? É triste que a gente tenha retrocedido 100 anos no tempo sobre discussão de saúde pública. Na revolta da vacina, lá nos anos de 1910, havia uma revolta legítima da população por não entender, por não haver uma pedagogia sanitária democrática, de você impor vacina sem campanhas de esclarecimento, divulgação e com toda a violência, higienismo e remoções que isso veio. A vacinação obrigatória, ela parte de uma premissa de compatibilização entre o direito à liberdade individual e a saúde pública. A liberdade não é não oposição. A liberdade é a capacidade de você se autodeterminar, fazer escolhas de vida, mas sempre levando em consideração sua responsabilidade com os outros e a vida em comunidade. Então, eu sou livre para pular de paraquedas e assumir as eventuais consequências desse ato. Mas não me vacinar de uma doença contagiosa de via respiratória, quando isso não usar máscara, não adotar certas cautelas, é a minha liberdade arriscando a vida, a saúde, a liberdade, a integridade física de outras pessoas. Então, a compreensão de liberdade que você tem aí é completamente equivocada. Dentro de uma ponderação de direitos onde hajam renúncias recíprocas, a vacinação renúncia recíproca para permitir a compatibilização entre ambos, conciliações, você tem uma medida que é adequada, porque ela cumpre um fim a que ela se destina, ou seja, prevenir a propagação da doença e, eventualmente, melhorar a saúde individual e coletiva. Não há meio alternativo menos gravoso. Ok? Se existe vacinação disponível, ela deve ser aplicada. E na ponderação entre saúde individual e coletiva e a liberdade individual, eu tenho uma redução da esfera de liberdade que não atinge seu núcleo essencial, mas que preserva ganhos e o alcance do direito à saúde, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Então, a decisão mais correta é a imposição judicial. O ECA diz que é a obrigação dos pais vacinar os filhos. Claro que eu não quero aqui dizer, não quero botar no mesmo balaio o movimento anti-vacina, que diz que todas as vacinas são fraude, conspirações, etc. e tal, e não apresenta argumento, prova sistemática, de pessoas que dizem que de 15 vacinas a criança talvez precise de 10, e porque 5 não são naquele momento, não está na época, mediante um acompanhamento com o pediatra. O Ministério pensa em política geral de saúde, o médico pediatra, o clínico geral, o epidemiologista, o acompanhamento individual, ele vai pensar em termos de indivíduo. Eu não nego a possibilidade desse ajuste, mas no caso da vacina do Covid, ela tem fundamentos técnicos em vigilância epidemiológica e sanitária e fundamentos jurídicos consistentes numa cláusula da comunidade na preservação da saúde individual de outras pessoas, da saúde coletiva da população como um todo. É claro que eu vi que a OMS tem feito algumas ressalvas, alguns países estão evitando a vacinação obrigatória, mas eu estou falando de um cenário técnico e jurídico do Brasil, pelo menos o que se apresenta, e de como o Bolsonaro, em última análise, não lê nem as leis que ele propõe, né? Para finalizar, Bernardo, ao que tudo indica, o Bolsonaro mais uma vez tentou interferir em um órgão de Estado para beneficiar um de seus familiares. Dessa vez, o Flávio Bolsonaro, naquele escândalo envolvendo a suposta entrega de dados da Receita Federal
para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, no escândalo das rachadinhas, que envolve também o Fabrício Queiroz. O presidente teria questionado o secretário especial da Receita, José Tostes, sobre essa suposta entrega de dados, algo que foi negado. O próprio Sindifisco se posicionou a respeito do tema. Essa reunião, onde as advogadas do Flávio fizeram essa acusação, teve a participação também do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e do diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Em se confirmando mais essa interferência do ex-capitão, é outro episódio gravíssimo, Bernardo. O que a justiça pode fazer nesse caso? Você acredita que algo será feito contra o presidente? A reunião das advogadas do senador Flávio Bolsonaro no Gabinete de Segurança Institucional é uma das coisas mais inexplicáveis e estranhas possíveis. São profissionais renomadas no meio, pessoas corretas, até eu não queria nem lançar qualquer tipo de ilação sobre elas. E as profissionais até soltaram uma nota invocando as competências legais do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional. Essas competências tratam de exercício de poder de polícia pela segurança pessoal do presidente e dos seus familiares. Bom, essa conexão foi feita a partir de um suposto esquema que existe na Receita Federal em relação a uma máfia que teria vazado dados muito além daquilo que efetivamente o COAF pode fazer. Primeiro, eu acho estranho levar isso ao Gabinete de Segurança Institucional e não levar, por exemplo, em reunião ao Procurador-Geral da República, ou ao Ministério Público, ou a instância da Polícia Federal. A gente pode estabelecer uma analogia com fatos ocorridos no governo Michel Temer. Umas fotos da Marcela Temer, ex-primeira-dama, vazaram. Não vazaram não, o sujeito obteve por hackeamento, invasão de dados, enfim. E todo o grosso, eu acho até que o GSI monitorou a distância, mas ninguém se reuniu com o Sérgio Etchegoyen na época. Foi tudo tocado por Polícia Civil e Judiciário de São Paulo. Operação Spoofing, eu esqueci o nome específico da operação. Me ajuda aí, Anderson, se você tiver isso de cabeça. Spoofing, proofing, é um termo específico em inglês que eu não conheço. Invasão de celulares de várias autoridades, que foi até uma tentativa, spoofing, que foi até uma tentativa do ex-ministro, ex-juiz federal Sérgio Moro, de desacreditar a Vaza Jato. E provou-se a rigor que não havia nenhuma conexão criminosa do Glenn com esse pessoal. Tudo correu, Polícia Federal, Ministério Público Federal, as instituições, GSI e ministérios foram informados, monitoraram a distância. É diferente de você fazer uma reunião dentro do gabinete do GSI. Essa é uma reunião muito estranha, em que pese meu profundo respeito pelos colegas que estão conduzindo o caso. A Receita, haviam vários outros mecanismos, uma sindicância interna na Receita, um inquérito na Polícia Federal, representação no Ministério Público Federal, para proteger o senador Flávio do suposto esquema, se existir. Eu estou partindo de boa fé que elas apresentaram alguma prova, tá? E aí, infelizmente, é o papel, digamos assim, de lacaio que o general Augusto Heleno faz de proteger a família Bolsonaro a qualquer custo. Não é uma operação de inteligência. Se existe algo, não seria uma questão de inteligência que demandaria intervenção do GSI ou da inteligência da PF. Seria questão relativa à polícia judiciária, investigação, não demandaria esse tipo de mecanismo. Me parece algo muito suspeito, porque parece ser uma tentativa de ou intimidação dos procuradores que estão fazendo seu trabalho, ou de encontrar nulidades para o caso. Enfim, de novo, o advogado, na sua linha de defesa, na sua atuação, ele tem que ter autonomia para atuar. Não vejo nada a criticar das colegas. Eu questiono um pouco a postura do GSI de receber e de ter esse tipo de reunião que eu acho muito questionáveis. Essas posturas adotadas, tanto pelo GSI
quanto pela direção-geral da BIM, lembrando a proximidade quase que fraterna entre Alexandre Ramagem e a família Bolsonaro, e o caráter quase que de fiel escudeiro do ministro Augusto Heleno com o presidente. Então, mais uma vez, uma interferência externa como forma de blindar e proteger filhos. E, no fundo, quando o presidente Bolsonaro diz que no governo dele é família, os valores são Deus, família, armamento, sabe? Quando ele fala em família, acho que ele só deve estar mesmo se referindo à própria família, né? Acho que é a única explicação plausível. Bernardo Campinho, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, peço desculpas aí pelas longas respostas, mas hoje temas animados, temas intrigantes. Na verdade, se a gente pegasse e dividisse em 3 partes, cada uma delas daria uma grande entrevista, uma seleção de pautas que só valorizam o programa, mostram o grande jornalista que você mostram a equipe de qualidade do jornalismo de primeira linha que o programa faz, que o programa conduz, enfim, que o programa possui uma grande equipe, um jornalismo de primeira linha. Eu agradeço o convite, foi uma honra estar aqui na bancada e contribuir com esses temas. Deixar um abraço enorme na Celeste, tomara que chegue logo uma vacina para a gente poder ir aos estúdios, eu poder dar um grande abraço, como ela é uma pessoa extremamente gentil, educada. Não tenho tido contato, mas mando um abraço para o Paulo, para o Cid, a todos os ouvintes, um ótimo dia. Espero que essa conversa tenha sido importante para trazer informação e um debate de qualidade. Estou à disposição da bancada sempre que convidado. Será um prazer voltar. Um grande abraço, bom dia a todos. Conversamos aqui com o advogado constitucionalista, professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Vamos encerrando agora a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarei novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!